Continuando nossa série especial de vídeos, hoje a gente vai falar de dois tipos de magia diferentes, mas relacionados. E uma delas tem um nome aí todo rebimboso. É a magia apotropaica. Mas espera que eu vou explicar para vocês o que é. E a outra é a magia talismânica. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Muito bem, mais um vídeo aí dessa série especial. Essa semana não estamos lendo uma paraxá específica, estamos na semana de Pêssar, então estou fazendo essa semana tratando de magia. Obrigado por todo o feedback que vocês estão dando. Eu estou vendo que vocês estão gostando bastante do vídeo, dos vídeos, né? Então isso é muito legal. Me encoraja a continuar fazendo aí séries desse tipo, coisas assim, e saber que vocês estão gostando. Bom, antes da gente entrar no tema, também queria deixar aqui um aviso de algo que vai acontecer daqui a pouquinho. Do dia 8 ao dia 23 de maio, eu vou tirar uma mini férias e vou para Portugal, né? Vou fazer uma viagem do dia 8 ao 23, vou passar por Lisboa, Coimbra, Porto, conhecer algumas cidadezinhas ali vizinhas também. Então, queria só avisar para vocês. Bom, vou aproveitar e pedir duas coisas. Se alguém já foi para Portugal e quiser me mandar dicas, prometo que eu não vou ficar chateado, tá? Se alguém quiser me dizer onde comer, o que visitar, me dar dica de, sei lá, de hospedagem, de turismo, pode mandar. Mas o que eu queria realmente avisar é que eu gravei já todos os Word diários de lá, tá? Então, quando vocês forem ver os Word diários de 8 a 23, na verdade eu gravei já de segunda até sexta, até dia 24, saibam que está gravado, tá? Ao contrário do que geralmente eu faço, né, que é mais assim do dia, lá vai estar gravado. Bom, e no vídeo de hoje, eu, até olhando um pouco dos comentários de vocês, pensei em falar dessas duas magias aí. Uma delas, como eu falei, se chama magia apotropaica, né? Um nome super rebimboso, e o outro é a magia talismânica. E elas são ligadas, né? Bom, magia apotropaica, ela tem a ver com, ela vem do verbo grego que quer dizer repelir, né? Repelir energias negativas. Então, é uma magia de proteção, basicamente isso. Em especial, de proteção de olho gordo ou de mal olhado. E que para muitas culturas, na Kabbalah inclusive, né, mas na cultura grega, na cultura egípcia antiga, babilônica, era a principal força que causava mal no mundo, né? É impressionante o número de culturas, e realmente assim, do Oriente ao Ocidente, das culturas mais civilizadas, vamos dizer assim, até as mais primitivas, entre aspas, como indígenas e tribais, falam da questão da proteção desse olho gordo, né? Como existe esse mal olhado. Então, a gente vai falar desse tipo de magia, de proteção de energias negativas, de talismãs, de amuletos e coisas assim, tá? Bom, então, já fazendo aí meio que um preâmbulo da coisa, e ao contrário do que a gente falou no vídeo de ontem, é uma magia que eu acredito muito que ela funciona. Mais do que acreditar, eu tenho evidências, né, que ela funciona. Então, como eu disse, ao contrário do vídeo de ontem, né, eu falei para vocês que eu acho que aí um teste que a gente tem que usar para saber se uma magia funciona é saber se ela funciona, né? Ela tem que ser empírica. Eu sei que a frase ficou redundante, mas saber se ela funciona é saber se ela funciona. É isso. E aqui eu tenho certeza que é o caso, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de magia, a gente vê ela funcionar na prática. Então, é um tipo de magia que eu emprego bastante no meu trabalho, no meu dia a dia, com as pessoas que eu atendo, né? E é uma magia, então, que eu já, de começo, falo para vocês, eu tenho aí bastante afinidade com ela. Muito parecido também com o vídeo da terça, que eu falei da magia natural, né? Que eu sei que ela também tem bastante poder, bastante eficácia. E é uma magia, então, que existe muito dentro da linha cabalística. Muitos de vocês pediram para falar de magia cabalística, então hoje o vídeo vai acabar falando um pouco disso, tá? Só que eu estou deixando para falar de magia cabalística na sexta, tá? Eu vou acabar a série de vídeos especiais falando isso. Mas hoje podem considerar que a gente vai estar falando um pouquinho de magia cabalística. Bom, então é uma magia aí bastante eficaz, é uma magia extremamente antiga, de várias culturas, tá? E nesse sentido também, então, daria para a gente falar muita coisa sobre ela, é claro que eu vou tentar ser resumido.
Nesse sentido, pode ser que eu vá citar muitas obras ao longo do vídeo, se eu perceber que vai ficando, porque eu não faço roteiro, tá? Eu vou falando aqui da minha cabeça. Se eu perceber que ficar muitas obras, qualquer coisa eu deixo aqui uma bibliografia na parte de baixo. E talvez eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz nos outros vídeos, eu vou deixar a crítica dessa magia, ou os problemas que ela pode ter, lá para o fim. Eu vou começar, digamos, falando realmente dos usos do poder e deixo as críticas lá para o fim, tá? Bom, então a magia apotropaica, para você ter uma ideia de como ela é popular, lembrando que a magia para você se defender, né, de espíritos negativos e de energias negativas, ela está tão arraigada, né, em nós e nas culturas, que muitas vezes ela passa por aquilo que a gente chama de superstição. Eu nem vou discutir se isso é superstição ou não, mas todas as culturas têm alguma coisa do tipo, algum gesto, algum ato, algum tipo de ritual, eu vou chamar assim, e para proteger de energias. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na cultura brasileira, você tem a famosa figa, né? Às vezes a pessoa usa uma figuinha, ela tem a estatuinha ali que ela põe na casa, às vezes ela faz assim, dependendo de onde ela passa. A gente tem o famoso bate na madeira para isolar, né? Numa vertente um pouco mais católica cristã, várias pessoas que fazem o sinal da cruz quando, né, ouvem algo que assusta, algo negativo. Todos esses tipos de coisa, eu sei que às vezes a pessoa não pensa como magia, mas é uma magia apotropaica, né? Então, por exemplo, o cristão que faz o sinal da cruz, ele não está pensando como magia, mas no fundo é uma magia apotropaica. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, agora eu queria fazer um recorrido por algumas culturas do mundo. A gente tem algumas evidências já no Egito Antigo, né, que é uma das culturas mais antigas que a gente conhece, de objetos desse tipo usados para proteção. Então a gente sabe que, por exemplo, o hipopótamo era visto no Egito por algum motivo como um símbolo de proteção. E você, em achados arqueológicos, né, viu que várias casas tinham uma estatuinha de hipopótamo. É do Egito, provavelmente, a ideia de uma varinha, né, que a gente hoje fala de varinha mágica, que surgiu como proteção. Agora, lá realmente usava como proteção, e provavelmente essa varinha era posta na porta, em algum local pendurado da casa. Não como hoje a gente imagina a varinha mágica. Aliás, uma curiosidade, já que a gente está fazendo uma série especial, vou mostrar para vocês a minha varinha mágica. Nunca fiz isso em público, tá? Mas estou mostrando para vocês só para que vocês saibam que na Kabbalah se usa a varinha mágica, tá? Ela tem aí toda uma regra especial de como fazer. Você tem que pegar de uma madeira natural, de uma árvore natural, né, de uma madeira que esteja saindo naturalmente da árvore. A minha ela foi feita de oliveira, veio de Jerusalém, né, de uma vez que eu estava passeando e vi. Aí você depois pode esculpir, mas você não pode comprar, né? Tem todas umas regras específicas. Bom, hoje a gente usa varinha mágica, né? Para rituais, como por exemplo nos vídeos que eu falei da magia cerimonial, da alta magia, ou para algumas outras coisas também. Mas antigamente você tinha a ideia da varinha como uma magia de proteção, essa apotropaica que eu estou falando. O fato de ter uma varinha já te protegia, tá? Quando a gente depois começa a entrar, por exemplo, na Grécia, e a gente sabe que tinha uma mistura de Egito e Grécia, né, na cultura helênica, helenística tal, surge uma ideia, e que vai até hoje em algumas culturas, inclusive no judaísmo, de que o cuspir faz um tipo de proteção, né? Então, por exemplo, na Grécia, vários textos relatam que você cuspir nas suas roupas, na dobra da roupa, te protegia. Por exemplo, cuspir num bolso, e aí você saía na rua, você estava protegido. No judaísmo, até hoje, tá? Tem essa prática, por exemplo, alguns racídicos também, você cuspir na frente da casa do seu inimigo, ou se alguém te fala alguma coisa negativa, você cospe na frente da pessoa, aos pés da pessoa, não na pessoa, né? Mas o cuspe, ele teria ali alguma ferramenta protetiva, tá? De novo, tem aqui uma coisa que a gente sabe que na Grécia se fazia, em algumas comunidades judaicas se faz, provavelmente em outras também. Existia muito medo de que crianças em especial, né, bebês ou crianças, sejam atacadas por forças negativas, por mal olhado, por demônios, e você, às vezes, tinha medo de que essas crianças morressem, né, por causa desses ataques. E, em especial, às vezes tinha algum problema, não se sabe exatamente como essas culturas pensavam, mas, por exemplo, meninos com meninas tal. Então, a gente sabe que na Grécia Antiga era muito comum vestir o menino de menina por algum tempo.
provavelmente por 3, 4 anos, né? Você não deixava o sexo do bebê ser revelado. Se ele era um menino, você tratava como uma menina, em termos de vestimenta. E repito, isso também era feito em outras culturas, tá? Eu sei que no judaísmo também tinha algumas comunidades que faziam. E isso era uma ideia de como eu confundo as forças malignas, né? Confundo as forças diabólicas e o mal olhado mesmo. Por exemplo, um vizinho com inveja, né? Que vem ver ali o bebê que nasceu, para que ele não possa afetar com o seu mal olhado, com a sua inveja, a pessoa que nasceu. E aí, nessa ideia, eu vou entrando aqui, né? Tentando concatenar fatos, meio que uma ideia assim. Lembra que a gente falou de magia simpática? Acho que foi no vídeo da terça, quando eu falei de magia natural. A ideia é que eu posso combater algo com a mesma energia, né? Então, por exemplo, se eu quero evocar o amor, eu uso elementos que tenham amor, por exemplo, uma rosa, ou um elemento rosa, né? Ou um elemento doce, como mel, como uma maçã, como uma fruta e tal. Então, se eu imagino que uma energia negativa pode vir pelo olho, pelo mal olhado, eu posso usar coisas com olhos, né, para evitar o mal olhado. E aí você surge aquele símbolo clássico do olho, né, para evitar o mal olhado. Muita gente chama, inclusive, de olho grego. E aí você tem toda a região da Grécia e da Turquia, né? Aquele símbolo do olho grego, geralmente azul e branco, né? Azul, branco, às vezes com vários circulinhos, para proteger do mal olhado. E isso, obviamente, vem para a cultura árabe, para a cultura judaica, tinha muitos judeus e árabes na Grécia e na Turquia. A Turquia, em especial, é um país muito interessante em termos de mistura étnica e cultural, né? Você tinha gregos, árabes, turcos, judeus, muçulmanos, e isso ali se espalha muito. Então você tem essa ideia do olho para proteger, e de novo, ou pondo na porta da sua loja, na porta da sua casa, e a ideia do olho grego, do olho turco como proteção. Aliás, muitas vezes também, junto já aqui com o olho dentro de uma mão, que se chama a hamsa, em hebraico, né? Em hebraico árabe, e os árabes e os católicos cristãos vão chamar de a mão de Fátima, né? Então a ideia de que você pode pegar partes do corpo que servem como proteção, né? Então às vezes você não põe também só o olho, você põe uma cara toda para proteger. E, por exemplo, essa cara toda pode ser uma carranca, né? A famosa carranca, com a cara aberta, com a língua para fora, os olhos esbugalhados, a ideia é de que isso vai espantar uma olhada. Às vezes você não põe a cara toda, você põe um corpo inteiro, né? E esse corpo também pode ter asas, pode ter garras, pode ter os dentes afiados. E por que eu estou falando do corpo inteiro? Tanto na Grécia, na Turquia, mas isso também vai para o Oriente, surge a famosa ideia do falo, né? Para quem não sabe o que é o falo, vou ser mais direto, o pênis, né? Um pênis geralmente enorme, grande, ereto, como símbolo de proteção. Então, mais uma curiosidade aqui para quem não sabe, eu fiz uma viagem, eu sou meio ruim de datas, viu? Mas foi acho que foi antes da pandemia, acho que 2020, eu fiz uma viagem meio mística, né? Eu queria conhecer algumas coisas místicas para a Índia, para o Nepal e para o Butão. Eu fui conhecer alguns sistemas mágicos, inclusive, estudar um pouco de astrologia védica, tal, tal, tal. Enfim, conhecer algumas coisas lá. E no Butão tem até hoje, né, algumas tradições, eu tirei fotos, depois qualquer coisa até vejo de por aí, templos inteiros, né, com o falo, ligados ao falo, de uma tradição budista com pelo menos 500 anos de idade, ou muito mais que isso, chamada Drukpa Kunle. E, bom, aí você tem falos espalhados ali no templo todo, e o falo, alguns acham que é por questão de fertilidade, de prosperidade, né? Você vai lá para pedir filhos. Mas muitos dizem que não é nada disso, é proteção do mal, né? Esse falo, ele representa isso. Então, esse elemento exacerbado e grande, tipo o olho que eu falei, afastaria o mal. E você tem, então, ali no templo, você estaria todo protegido por causa desses falos todos ali ao seu redor. Bom, ainda entrando nessa ideia, muito comum você usar nessa magia apotropaica itens reflexivos, né? O próprio olho tem um pouco disso, porque ele é um elemento brilhante, que tem ali um líquido e você consegue se ver no olho do outro, mas aqui eu estou falando de item reflexivo mais claro. Metais, por exemplo, você põe uma lâmina de prata, uma lâmina de ouro, e isso rebate, né, o mal. A água, em geral, né? A água ela é vista tanto como uma forma de proteção mesmo, porque você se cobre na água e o mal não consegue te pegar, mas também como reflexivo, e óbvio que, claro, o espelho, que na verdade também é prata, né? Ele tem ali acho que é óxido de prata, né? Ele tem ali a energia de um metal, reflete e volta.
O espelho sempre foi um elemento muito místico ao longo da história, né? Tanto no sentido de conexão com o outro mundo, com o mundo dos mortos, como de ter ali alguma negatividade, mas de rebater a energia. Então nós temos o famoso baguá chinês, né? Que na verdade a pronúncia mais correta é paquá, né? Mas o pessoal fala baguá chinês. Ele não serve só para proteção, mas uma das coisas é você pôr ali na porta. Ele também serve para o Feng Shui, que também não é Feng Shui, né? A pronúncia correta é Feng Shui, é vento e água, né? Duas palavras chinesas. Mas, enfim, essa ideia de um espelho, né? De que você pode pôr diretamente onde alguém vai entrar, onde alguém vai ver, e isso refletiria. Então, você tem muitas culturas que a pessoa que está com medo de alguma energia, ela pode andar carregando um espelho, tá? Poderia pôr na testa, poderia pôr alguma coisa. Eu sei que é estranho, mas tinha culturas que faziam isso, inclusive a judaica. Tá? Você tinha, por exemplo, no leste europeu, mulheres que tinham acabado de dar à luz no judaísmo, né? Os judeus ashkenazim, às vezes, no, sei lá, no primeiro mês depois do parto, as mulheres andavam com um espelho na testa. Punham ali já no chapéu, era costume, e para evitar esse mal olhado. Tá? Bom, saindo talvez um pouco aí do mundo das pessoas, né? Vamos entrar na ideia de que você também podia, às vezes, proteger um edifício, a sua casa, o seu comércio, né? Alguma coisa assim. A muralha de uma cidade, isso era muito comum. E como é que você faz isso? Então, você também tem elementos apotropaicos para essas coisas. Bom, em geral, você podia fazer ou uma marca na parede, ou uma marca, né, no edifício, ou enterrar algo ali junto à muralha ou na muralha. Então, você tem vários tipos de coisa, não vou nem ficar focando muito, mas você tem muralhas feitas, por exemplo, com crânio, ou posto um crânio ali. Então, por exemplo, você põe o crânio de um inimigo na base da muralha que você está construindo. Várias culturas falavam de você pôr um gato, e aí pode ser um gato preto em geral, né, na base da muralha que você está fazendo. Famosíssima ideia da ferradura, né? Você põe uma ferradura no lintel da porta, no batente da porta, no batente da muralha, e isso te protegeria. Em algumas comunidades, acho que mais para o norte da Europa, alguns países que eu fui, eu vi isso, não sei se vocês que já foram para a Europa viram, é muito comum você ter um símbolo assim, ó, literalmente. É um V e na verdade é assim, né? Um V e um M. E muita gente não sabe, mas é de Virgem Maria, Virgin Mary, né? Então, por influência aí bom, vai para os templários, para a influência da Igreja Católica, os hospitalares e tudo mais, essas ordens iniciáticas, você pedia a proteção da Virgem Maria, marcando um V e um M, né? Esculpindo ali na pedra, e aí você tem, às vezes, no batente direito, no batente esquerdo, em várias partes da parede, me disseram, eu nunca fui para a Inglaterra, me disseram que parece que na própria casa do Shakespeare, né, onde ele nasceu, tem lá esse VM. Bom, obviamente o próprio crucifixo, muitas vezes, né, ele é posto como isso de novo. Não que o praticante esteja vendo como uma magia, mas quando você põe um crucifixo, no fundo ele está funcionando como isso. No judaísmo, a própria mezuzá, para quem conhece, e aí claramente né, um elemento de proteção que você está como se fosse colocando Deus no batente da sua porta e você não está deixando nenhum mal entrar. A morte, em especial, você não está deixando entrar. Estou lembrando aqui também de uma coisa, que existe aí uma interpretação meio dúbia do que serve, mas eu não sei como é o nome em português, os dream catchers, né? Que é de cultura indígena, xamânica, é um círculo com uma redinha, geralmente umas penas, acho que filtro de sonhos a gente poderia traduzir assim, e tem algumas pessoas que dizem que você põe para não ter sonhos negativos, para não ter pesadelos, né? Tem gente que diz que não é isso, que esse significado é inventado. Mas, de novo, uma ideia de uma proteção, em especial do sonho, do mundo noturno, né? Do mundo do sono. Bom, e aí, entrando um pouco já no próximo assunto dos talismãs, mas ligando também com o assunto da magia cerimonial, um dos elementos mais clássicos que você tem de proteção é o famoso círculo mágico, tá? O círculo mágico ele aparece, acho que em todas as culturas, não é exagero falar. Certamente aparece na magia cerimonial, naquela que, por exemplo, magia salomônica. Eu vi algumas pessoas nos comentários pedindo para eu falar de magia salomônica. O vídeo da magia cerimonial já falei da magia salomônica. Basicamente, o círculo mágico é o quê? É um círculo de espaço que você marca, né, pelo praticante de alguma magia ritual, e que você acredita que vai conter alguma energia, né, no sentido de deixar as energias negativas para fora e forma um espaço sagrado.
Então você tem isso, desde dos druida, celta, wicca, passando pela energia salomônica, passando pelos xamãs, né? E a ideia é, o que você faz dentro daquele círculo está consagrado e protegido, e do círculo para fora tá as energias negativas. Então, muitas vezes você marca esse círculo fisicamente, e aí pode ser com vários elementos. Você pode fazer com sal, você pode fazer com farinha, né? A ideia do sal grosso, você pode fazer com farinha, com giz. Hoje em dia, tem gente que faz, eu acho meio estranho, mas tem gente que já compra um tapete pronto, né? E faz em cima desse tapete, estende o tapete no chão, e tem gente que faz visualizado. Eu também acho um pouco mais complicado visualizado, porque dependeria do poder da mente da pessoa, né? Que a gente chama em hebraico a kavaná, energeticamente. O melhor é realmente fazer. Mas, por exemplo, se for visualizado, você poderia usar uma varinha, né? Traça com a varinha e você tem que sentir ali que está fazendo. Bom, muita gente ignora essa coisa do círculo mágico, mas eu não vou citar nomes, até porque hoje em dia citar nomes é problemático e você está sujeito a ser processado. Alguns de vocês, inclusive, falaram isso nos comentários, né? Mas eu já vi alguns magos aí de internet, até famosos, né? Mostrando rituais que eles fazem, e o mago fazendo o ritual fora do círculo, né? Ou seja, ele pôs alguém dentro do círculo e ele conduzindo de fora, e aí eu estava vendo isso, até comentei com alguns amigos, também não vou citar nome, apesar de serem amigos, só para não envolver aí. E aí eu falei, você percebeu o que ele estava fazendo fora do círculo? É um problema enorme, né? Depois a pessoa tem problema e não sabe por quê. Porque assim, se você está fazendo um ritual tipo Goécia, né, que é aquele de invocar energias negativas, tipo demônios, e você faz isso fora do círculo, os demônios ficam fora do círculo. Então você basicamente está se deixando sujeito aos demônios. Aí o tipo de problema que você pode ter, do tipo emocional, psicológico, desequilíbrios, né, é enorme. E basicamente assim, não é que você pode ter, você vai ter. Então aí depois a pessoa começa a desandar, né, começa a ter um monte de problema na vida e não sabe por quê. Assim, e basicamente porque ela violou uma regra básica da magia, né? E por quê? Porque é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. O ego, né? Começa a subir, a pessoa começa a achar que pode tudo, que ela não precisa do círculo, que ela se garante, que ela proteção. Então, assim, eu já ouvi histórias, né, de grandes estudiosos e praticantes que mesmo dentro do círculo foram atacados. A pessoa fez o círculo e ela sentiu que as energias negativas entraram. Tem gente que vê, né? Eu nunca cheguei nesse nível de visualização. Eu brinco que tem gente que tem vídeo e tem gente que tem áudio, né? Eu tenho áudio, eu não tenho vídeo. Mas tem gente que já viu a energia entrar no círculo. Então, se com o círculo, se você às vezes já vê entrar, imagina estando fora do círculo, né? E aí, como eu falei, a pessoa depois começa a ter problema e não sabe por quê, né? Problema psicológico, emocional, problema na vida. Enfim, cada um teoricamente sabe o que faz. Enfim, o círculo mágico deveria ser feito. Eu estou aqui meio hesitando, porque eu estou lembrando também de uma história, vou quase que contar nomes, de uma peça que eu fui ver no Sesc, né? Estava em cartaz, famosa, sobre o Fausto. Vocês conhecem a história do Fausto, né? Baseada ali no Mefistófeles, de invocar o demônio e tal. Enfim, e basicamente faziam um ritual de invocação no palco. E, de novo, fizeram ali com todo um problema. Não, eu não vou continuar, mas é o que eu falo. Às vezes brinca com o que não deve, sabe? Mexe com umas energias que não deve. E eu já ouvi várias histórias, né? Eu já vi presencialmente, já ouvi várias histórias de gente que vai mexer com essas coisas achando que é bobeira, né? Achando que é leviano, que pode ignorar um círculo, que pode ignorar uma proteção. Mas, enfim, já estou desviando aqui um pouco do assunto. Tem essa questão do círculo mágico extremamente importante nessa magia apotropaica, né? Bom, entrando então agora na magia, vamos chamar de talismânica, ela é todo um outro ramo também muito importante, extremamente usado na magia da Kabbalah, na magia judaica, se você quiser chamar assim, e aí eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Bom, a magia talismânica, ela também pode ter outros nomes. O nome do que você produz na magia talismânica, ele varia. Então, talvez o nome mais clássico e mais certo é sigilo, né? E que é um nome que engana, porque, em geral, em português, você fala sigilo para algo secreto, né? Você fala assim, vou pôr um documento sobre sigilo, né? Mas não tem nada a ver com isso. Sigilo, ele significa um símbolo, é isso, tá? Mas também não tem muito a ver, porque sigilo vem do latim e é um selo.
Essa é a ideia. Então, a ideia é o quê? Quando você vai mandar uma carta, você tem que pôr um selo para essa carta chegar no destinatário. Então, a ideia original é isso. Você usa o sigilo para, especialmente, algumas magias de ritual, então, tipo magia cerimonial, as altas magias que a gente falou no vídeo da magia cerimonial, para você conseguir chegar numa entidade, vamos chamar assim. Seja uma deidade, se você trabalhar num sistema, por exemplo, Golden Dawn, né, que tem ali as deidades egípcias, ou num espírito, como eu estava falando, esses demônios, né, que a gente vai falar mais. Então, é isso. Se você não quiser pensar num selo, você pensa num símbolo. É o símbolo que representa aquela entidade. Então, quando você usa aquele símbolo, você está chamando aquela entidade, né? Você está fazendo uma invocação. Então, aí, em vez de símbolo ou de sigilo, você pode falar de talismã, você pode falar de amuleto, você pode falar de pantáculo, tá? Daria para fazer uma definição diferente de cada nome e falar, bom, amuleto é para proteção, talismã é para abundância, mas eu não vou entrar nisso agora. Por agora, vamos pôr como tudo a mesma coisa, tá? Bom, e a ideia é o quê? Então, a magia talismânica que produz isso, talismã, amuleto, sigilo, ela tem como ideia o quê? Eu vou usar um símbolo para invocar alguma coisa, invocar uma entidade. Por exemplo, na Goécia, como eu estava falando, eu vou invocar, em geral, um demônio, que eles chamam de daimon, daqui a pouco eu já vou falar também disso, e aí esse daimon vai fazer alguma coisa para mim, né? Eu vou mandar esse daimon produzir alguma coisa para mim. Mas essa ideia também varia um pouco. Na magia do caos, que a gente mencionou ontem, né, e eu acho que eu passei nisso por cima, como eles quebram as regras da tradição, né, que a gente falou, e eles falam que eu não vou ter dogmas, não vou seguir uma linha, o que eles dizem? Olha, o sigilo nós vamos usar para representar o desejo do praticante. Então, a pessoa, ela cria o sigilo segundo o que ela está querendo na hora. Então, se você vai fazer um ritual, sei lá, para ganhar mais, para aumentar o seu salário, você vai ali, digamos, meditar, canalizar e você vai criar o seu sigilo com a sua intuição. Então pode ser qualquer coisa. Pode ser que você desenhe um smile, pode ser que você desenhe uns traços, né, sei lá, um rabisco. Então, na magia do caos, o sigilo acaba ganhando um novo significado, como a gente era de se esperar. E o que me faz, como eu já disse ontem, achar que quebra um pouco a ideia de eficácia. Nos sistemas mais tradicionais, os sigilos eles são passados por uma tradição. Você aprende esses sigilos que são os mesmos usados há anos, há séculos, né? Você tem receitas, como eu falei, o sigilo já está vinculado ao que você quer trazer. Mais ou menos como você tem um nome, né, que identifica uma pessoa. Yair se refere a mim. E mais ou menos como na religião, você tem bênçãos ou fórmulas prontas de rezas para devidas situações. Tá? É essa mesma ideia que nós estamos falando. Então, você tem o quê? O que a gente pode chamar, grosso modo, né, tem outros significados, os livros com esses sigilos são os grimórios. Né? Grimórios são livros com informações mágicas, não só sigilos. Esses grimórios podem ter receitas mágicas, por exemplo, de magia natural, do tipo, pega a erva tal, numa noite de lua cheia, mistura com não sei o quê, isso também seria um grimório. Mas os grimórios que têm sigilos também são grimórios. Bom, então aí aqui talvez o que eu estava falando no começo do vídeo, a gente vai entrar um pouco em algumas bibliografias, porque eu sei que às vezes quem está me assistindo gosta de conhecer os livros, ir atrás, ou saber o que não ir atrás, né? Alguns livros que eu critiquei e tal. Bom, então aqui a gente entra em algumas séries de livros chamados As Clavículas, né? Quero explicar um pouquinho o que são elas. Aqui a minha famosa Coca-Cola, né? Para quem não sabe, é um dos meus pontos fracos, algo que eu bebo sempre. Bom, hoje vocês estão descobrindo várias coisas de mim, né? Revelando várias coisas. Então, você tem as famosas clavículas. As clavículas, eles são, vou chamar de um livro, mas não é exatamente um livro. São vários manuscritos que chegaram para nós de várias fontes, de várias épocas. Então, assim, é uma bagunça, para ser sincero. Tá? Exige aí um trabalho lexicográfico enorme, historiográfico enorme, mas é uma série de livros atribuídos a Salomão. E a gente sabe que a maioria deles não é do Salomão, né? Mas a tradição atribui a Salomão porque é uma figura extremamente interessante na magia.
é uma figura aceita por judeus, por cristãos, por muçulmanos, né? Uma figura reconhecida aí como um grande místico, como um grande mago. Então, você tem vários livros que foram atribuídos a Salomão, e esses livros, grosso modo, você pode chamar de as clavículas. O que são clavículas? Chaves. Clavículas é a palavra latina para pequenas chaves, né? Aliás, também é o nome de um osso que você tem aqui, ligado um pouco a isso. Então, você tem aí um famoso livro chamado As Clavículas de Salomão. Esse livro, ele tem, em especial, uma origem um pouco mais cristã. Tá? Então, por exemplo, do ponto de vista da Kabbalah, eu diria que é um livro que não vale a pena ler. Mas ele é um livro que tem uma história, tem uma tradição, tem uma certa solidez. Tá? Só que, repito, eu diria que ele não é tão sólido quanto outros que eu vou citar. Se você que está me ouvindo falar, olha, Yair, eu quero estudar essa magia talismânica, aprender a fazer sigilos e selos. Eu acho que tem livros mais interessantes. Eu estou citando Clavículas porque ele tem alguma história, entendeu? Algum reconhecimento, mas não é o mais interessante. Bom, o nome real desse livro, mais conhecido, é Lemegeton, né? Lemegeton. E ele foi traduzido para o Ocidente, digamos, para o inglês, para uma língua mais acessível, como The Lesser Keys of Solomon. As chaves menores, como eu falei, é a tradução de clavícula, né? E ele tem 5 partes, tá? Então, às vezes, ele não é traduzido inteiro. Aí, como eu falei, começa as bagunças, né? Tem alguns só traduzem uma parte, alguns só usam outras, tal, tal, tal. Então, a primeira parte chama Goécia, literalmente. A segunda parte chama Teurgia Goécia. A terceira parte chama Ars Paulina. É uma parte bem famosa, tem gente que só estuda o Ars Paulina. A parte 4 chama Almadel, né? Se você fizer bem a pronúncia. E depois a outra parte chama Ars Notória. Então, essas 5 partes constituem o Lemegeton. Tem vários magos aí, né, que falam que usam a Goécia, tal, 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 e usam esse livro. Mas, sinceramente, como eu estava dizendo, vou bater nessa tecla, não é um livro muito fidedigno. Eu acho que ele traz, para ser sincero, um monte de besteira, e eu não acho que ele dá muito resultado, para ser bem sincero. Vou dar alguns exemplos por quê. Então, a ideia desse livro, e principalmente na parte que chama Ars Goécia, a primeira parte, né, a Goécia, ele traz a ideia de 72 sigilos, 72 selos, de 72 daimons. Tá? E aqui começa um primeiro problema, ou dois problemas. Porque tem gente que traduz como demônios. Eu já não sei se seria demônios, porque tem toda uma questão com a palavra daimon, que eu não vou entrar, né? Mas que originalmente não é exatamente demônio. Né? Se você for no termo grego daimon, daimon é uma parte do seu ser. Né? Na cultura grega, na filosofia grega, daimon significava isso, uma parte de composição sua. E aí, por questão de releitura, como a gente sabe que tem, quando uma cultura vai para outra, leram como daimon, tal, tal, tal. E aí quiseram pôr 72, por quê? Obviamente, para contrapor a ideia de 72 da Kabbalah. Né? Então, é uma leitura que veio pela chamada Kabbalah cristã. Então, ó como vai vindo o embrólio aí. Né? Pega um conceito grego, que é o daimon, equipara com um conceito hebraico, junta com a Kabbalah cristã, e aí fala de 72. E aí, inclusive, entra uma coisa que fala assim, são 72 daimons do Shema Meforash. Aí vira uma mistura toda. Por quê? Porque o Shema Meforash, sem entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar com 1 hora de duração. O Shema Meforash é um nome de Deus que tem 72 letras. É chamado de um nome inefável de Deus. O nome que você não consegue pronunciar. Então, era um nome que o sacerdote, o sumo sacerdote, falava no Templo de Jerusalém no dia mais sagrado do ano, o Yom Kippur. Ele entrava no Santo dos Santos, né, o Kodesh HaKodashim, e no Yom Kippur ele falava esse nome de 72 letras. E esse nome era passado, né, de tradição em tradição. E aí tem gente que confunde esse nome de 72 letras com os 72 nomes de Deus, que hoje está bem popularizado. E que esses 72 nomes de Deus geram realmente 72 anjos. Entendeu? E aí tem gente que quer fazer uma contraposição. Como tem 72 anjos, teria 72 demônios. Mas, gente, a Kabbalah nunca falou de ter 72 demônios. São muito mais que 72 demônios. Né? Então já começa, como eu falei, com dois problemas. Falar que Daimon é demônio, tá? Que esses Daimons demônios têm paralelo com a Kabbalah e seriam 72 por causa do Shema Meforash. Então começa aí um monte de coisa já errada por definição. E começam umas coisas extremamente estranhas também,
Se você já leu a Goécia, né, vai para esse material do Lemegeton, ele começa a criar uma hierarquia desses demônios, do tipo assim, esse é um conde, esse é um duque, esse domina sobre aquele. E faz uma hierarquia que eu já mencionei também na magia cerimonial, que era típico dessa época em que o livro está sendo escrito. Aliás, eu não falei. Se coloca esse livro, Le Megueton, como ali por volta do meio do século XVII, tá? Eu já falei para vocês no vídeo de ontem o que eu acho das coisas que surgem do século XVI, XVII para frente, né? Mas, independente disso, ele está refletindo uma sociedade hierárquica daquela época, onde realmente a sociedade nobre europeia era dividida assim, né? Você tinha o conde, o duque, o barão, o papapá. E, obviamente, isso está sendo refletido no sistema mágico. Mas isso não é uma ideia tradicional. Se você for para as tradições egípcias, gregas, árabes, judaicas, hebraicas, quando essas culturas vão falar de energias negativas, de demônios e tal, 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 na cultura árabe vai falar de jeans, não tem nada disso. Isso é uma invencionice extremamente moderna, se você parar para pensar, né? Então, eu acho que fica extremamente forçado, extremamente fake, entra no mundo que eu chamo de fanfic, sabe? Então, assim, óbvio que o Ars Goetia, ele não vai reconhecer que ele foi escrito no século XVII. Ele, teoricamente, é de material mais antigo, né? Ele fala que é do rei Salomão. Então, teoricamente, é de 2000 anos atrás. Mas não é, né? Obviamente, você vê que é um reflexo da sociedade. Então, assim, quando eu vejo alguém falando do Lemegeton ou falando que usa o Lemegeton, já me soa meio um material estranho, né? E aí, como eu disse, a pessoa decora 72 demônios e fala que, mas esse é conde, né? Esse é duque. Para mim é bem estranho, né? Tem gente que, por exemplo, fala também do, acho que é no, agora não lembro se é no Almadel ou em outro, não lembro bem, não quero falar, mas vai falar de espíritos olímpicos, né? E aí também entra um conceito estranho. Enfim, se a pessoa estiver realmente interessada, bom, ficou aí a dica do Ars Goetia, né? Do Lemegeton, para quem quiser conhecer. Ars Goetia é a primeira parte do Lemegeton, né? Realmente muita gente usa, mas não é o mais fidedigno. Se a pessoa quiser considerar algo mais fidedigno, algo mais alinhado à tradição, tem basicamente 2 ou 3 livros, tá? Não muito fáceis de achar, mas tem algumas traduções. O primeiro livro, falando em termos históricos, é um livro que se chama Higromanteia. Esse é o nome, obviamente, grego, tá? Em hebraico, ele é conhecido como Epístola a Rehoboam. Quem era Rehoboam é o filho de Salomão, tá? Então, diz a tradição, de novo, a gente não pode atestar que realmente aconteceu, mas que Salomão, antes de morrer, deixou uma carta, testamento para o seu filho Rehoboam, como era costume, né, que o rei fizesse, e nessa carta ele deixou parte, ou todo o seu ensinamento sobre essa magia, né? Como invocar demônios, porque Salomão sabia fazer isso, como fazer os selos, os sigilos, e ele deixou nesse livro Higromanteia. Um segundo livro se chama em hebraico Mafter Shlomo. Shlomo é o nome do Salomão. Mafter Shlomo é a chave de Salomão. Veja, não as pequenas chaves, as clavículas, a chave. Então, quando o livro medieval ali, né, medieval moderno do século XVII, chama A Pequena Chave, ele mesmo já está dizendo que é como se fosse uma corruptela da chave original, né? É como se eu tivesse a chave e a pequena chave, né? Então, o livro original, digamos, é a chave de Salomão, tá? Esse, a maioria das pessoas reconhece que é o original. Agora, ele também não é um livro lá muito puro. A gente sabe como, primeiro, não sabe que é de Salomão de verdade, é a mesma coisa. É um livro pseudo-epigráfico, né, como a gente chama, e a gente vê que ele tem ali influência grega, helenística, tá? Mas é um livro que se usa para esse tipo de magia de sigilos. E tem um terceiro livro que se chama Testamento de Salomão. Cuidado, não confunda com a Carta do Salomão, a Epístola, né? O Testamento de Salomão. Então, esses são livros mais verdadeiros, mais alinhados com a doutrina realmente hebraica, cabalística, embora tenha influências. Bom, e aí quem quiser ver grimórios mesmo, como eu falei, que são compilações de sigilos, e aí mais ou menos fiéis, tá? Não vou entrar aqui na questão. Um dos mais famosos que vem da Idade Média é o chamado Grimorium Verum, o Grimório de Verdade, né? O próprio nome indica. Tem um que chama o Grande Grimório, esse eu não acho tão interessante, e tem o famoso livro de Abramelin, ou Abramelin, né? Tem duas versões. Esse livro de Abramelin daria um capítulo à parte, tá? Alguns atribuem a um grande cabalista chamado Rabbi Elazar de Worms, depois qualquer coisa procurem, que inclusive teria sido um cabalista que fez o Golem,
e que tem um comentário ao Sefer Yetzirah, que, aliás, é um livro que fala de amuletos, provavelmente a gente vai falar desse livro amanhã, quando a gente falar de magia cabalística, e o livro de Abraham Ellen seria um dos livros mais famosos de magia judaica, de magia cabalística, tá? Então é um livro que fala de sigilos e de amuletos e de talismãs. Mas o mais famoso desses é o Grimorium Verum, acho que tem ali alguma fidedignidade, se a gente puder dizer assim. Bom, tudo isso que eu estou falando, então, é assim, em hebraico, todas essas coisas a gente não chama de sigilo. É a famosa arte dos cameot. E, de novo, qualquer coisa a gente fala disso um pouco mais amanhã. Os cameot hebraicos, né, ao contrário desses outros que eu estou falando, aliás, essa é uma outra distinção que está me vindo à mente. Né? Quando você vai para livros como Le Megeton, obviamente você vai ver que aquilo não é hebraico, porque muitas das inscrições ali, você tem, por exemplo, latim. Né? Ao redor do círculo, do pantáculo, você está com inscrições em latim, aparecem símbolos como uma cruz, aparecem coisas como o pentagrama, né? Uma estrela de 5 pontas. Aí você começa a falar assim, gente, obviamente que isso aqui não é de Salomão, que isso aqui não é tradição salomônica, que está com outra influência, né? Aliás, muito cuidado, porque aparecem uns símbolos ali que a pessoa não sabe nem o que está invocando, né? O pentagrama, pessoal, por exemplo, não sempre, tá? Mas é um símbolo muito mais ligado a forças demoníacas do que outra coisa, né? Então, o símbolo mais original do Salomão, obviamente, é o hexagrama, a estrela de 6 pontas, que alguns chamam de estrela de Davi. E aí, realmente, quando você põe a estrela de 6 pontas num pentáculo, você entra dentro do círculo e ela te protege. Se você está lendo um livro desse tipo de magia, que fala para você fazer um círculo e pôr um pentagrama, a ideia de que aquilo vai te proteger é muito estranha. Né? É mais fácil que aquilo te chame o demônio para dentro, né? O daimon para dentro. Enfim, veja como é complicada a coisa. Mas eu falava que na cultura hebraica a ideia é você fazer cameot, né? Esses são os amuletos, os talismãs. Na cultura hebraica tem vários jeitos de fazer isso, claro. Eu vou, inclusive, falar aqui de um livro que influenciou muito, chamado Picatrix, né? Mas é muito comum na cultura hebraica você usar quadrados mágicos dentro desses cameot. E um jeito de você fazer isso é o quê? Você pega o nome da entidade que você quer chamar, e aí pode ser um anjo ou um demônio, né? Depende com que força você quer trabalhar. Em geral, na Kabbalah mais clássica, você trabalha com um anjo. Você converte esse nome em número, porque é uma facilidade que você tem no hebraico, né? A letra hebraica ela tem um valor, você usa gemátria, tá? Então, você converte o nome em número, aí cria um quadrado mágico que ele tem uma relação matemática, né? A soma sempre da horizontal, da vertical e da diagonal dá igual, e você pega, é difícil só falando, né, mostrar, mas aí você pega e traça um traço nos números na ordem sequencial. Então, vamos supor que o nome convertido deu, estou chutando, tá? 1, 7, 9, 15. Então, você traça no quadrado mágico uma linha, do 1 para o 7, para o 9 e para o 15. E isso vai formar uma figura abstrata. Esse é o seu sigilo, entendeu? Então, você tem um quadrado mágico ligando 1, 7, 9 e 15. Aí você tira o quadrado mágico e fica só essa linha. Então, para quem vê só a linha, não entende nada. Ela fica codificada. Para quem tem o quadrado mágico como chave, sabe decodificar o que você está chamando. Aí você sabe que é um 795, você converteria, por exemplo, 1 é Aleph, 7 é Zain, 9 é Tet, 15 é Mem, por exemplo. E aí você converte, entendeu? Então, é mais ou menos assim que você usa um KMA. Outra coisa que você pode fazer, amanhã qualquer coisa a gente fala mais, é usar a famosa linguagem angelical, o alfabeto angelical. Né? Então, por exemplo, na linguagem, de novo, eu já falei do Frater Goya, ele dá cursos de magia enoquiana. Né? O John Dee inventou ali o alfabeto, ele diz que recebeu o alfabeto enoquiano e tem a linguagem dos anjos. Na cultura hebraica também tem. Né? Você tem no Sefer Yetzirah, por exemplo, a linguagem angelical. Então, você, em vez de usar o alfabeto hebraico normal para escrever o nome de um anjo, você converte na linguagem angelical. Enfim, um pouco da ideia é você codificar, né, o amuleto para que não qualquer um saiba usar e qualquer um saiba ler. Tá? Bom, você também pode usar amuletos para chamar elementais, né? Se não me engano, a Golden Dawn usa bastante isso. O que são os elementais? Energias da natureza. Basicamente fogo, água, terra, ar. Alguns aí põem também o quinto elemento, o éter, né? Você tem um ramo da yoga, não muito conhecido, acho, se chama o sistema Tattva, né? Alguns chamam de Tattva, que usa isso. Tem um cara que, eu não vou falar muito dele, mas é chamado Franz Bardon.
tem gente que fala Bardon, tem gente que fala Bardon, né? E ele, teoricamente, ele faz uma coisa que chama Kabbalah hermética. Eu acho meio que um pouco de mistureba, né? De novo, porque acho que a Kabbalah mais original é a hebraica, né? Mas ele tem ali um sistema que ele chama de Kabbalah hermética, ele criou todo um sistema com escadas, e em uma parte ele fala que você tem que aprender a controlar os elementais. E aí ele também fala disso, né? De controlar ar, água, terra, tal, tal, tal. Então você teria essa ideia de amuletos com elementais. Na Kabbalah clássica, isso é um pouco mais temeroso, tá? Você mexer com elementais pode dar muito errado. Você mexer com isso não é algo que se faz. Realmente você prefere já mexer com entidades mais robustas, tá? E uma dessas entidades, eu falei para vocês que influenciou, inclusive, a Kabbalah, são os anjos, tá? Ou os demônios, e ligados a planetas. Então, tem um livro que é extremamente importante para quem quer estudar a sério essa questão dos amuletos, é o Picatrix. O Picatrix é um livro do século XI, tá? Então, é um livro do início da Idade Média, bastante influente. Ele vem da cultura árabe, um pouco daquela época em que você tinha chamado a época de ouro, né? Em Portugal e Espanha, onde os árabes conversavam muito bem com os judeus e com os cristãos. Você tinha uma época de efervescência cultural, a filosofia conversava muito bem, a religião, a magia, né, e todos, a ciência estava começando a se desenvolver. Bom, e o Picatrix, ele é um livro de magia e de astrologia, ou da mistura das duas coisas, a famosa magia astrológica, que eu falei um pouco na magia natural, né, a magia planetária. O nome desse livro em árabe é algo como, desculpe a pronúncia, eu não sou fluente em árabe, Hayat al-Hakim, que seria o objetivo do sábio. Então, a própria ideia do Picatrix é, digamos, ensinar uma pessoa a ser sábio e ter todas as ferramentas para ser sábio. Bom, e ali no livro ele ensina, entre outras coisas, como que a pessoa aprende a ler um mapa astral e depois, dentro dessa perspectiva, saber fazer símbolos, amuletos, para controlar os planetas, as forças planetárias e, portanto, levar uma vida melhor. Então, mais ou menos o seguinte, imagina que você faz o seu mapa astral, você percebe que você tem um problema com Júpiter, que o seu Júpiter está mal colocado no mapa. Você pode fazer um sigilo para Júpiter para melhorar a energia do Júpiter. Tá? E aí ele explica lá, né? Não vou entrar em detalhes. Você pode fazer para o Júpiter, para o anjo de Júpiter, né? Porque a ideia é que tem um anjo ligado. Você pode fazer para a Lua, e tem uma coisa das mansões lunares. Então, assim, o Picatrix influenciou uma geração de astrólogos, de ocultistas, de hermetistas, de cabalistas. Influenciou, por exemplo, um grande cabalista que é o Ibn Ezra, né? Que eu adoro. Influenciou homens como, por exemplo, Fitino, né? William Lilly, que é um grande astrólogo tradicional. Alguém me perguntou ontem nos comentários de Tritêmios, né, que ele tem ali todo um sistema também de invocação angélica, mas curiosamente não tem prova de que o Tritêmios era um ocultista, tá? É uma figura muito interessante. Para quem me perguntou, eu não lembro quem, o que eu acho do Tritêmios. Enfim, o Picatrix é um livro realmente muito importante nessa ciência, digamos, dos amuletos. E aqui eu vou meio que encerrando o vídeo, pelo que meus cálculos já deu mais de 40 minutos, para falar que é uma arte, né, muito, muito importante, essa de saber fazer amuletos, saber fazer cameote, saber fazer sigilos. E o que eu quis mostrar aqui um pouco no vídeo é a multiplicidade de usos, né? Você tem tanto para dentro de um ritual mágico, como na Golden Dawn para elementais, como dentro da magia cabalística, como dentro da astrologia, como dentro da Goécia para invocar um daimon, né? E numa tradição talvez mais mudada, como eu chamei o Lemegeton, como numa mais tradicional, né, no Testamento de Salomão, ou na Chave de Salomão, né, mais original. É extremamente amplo o uso de amuletos e talismãs, né? É algo que, assim, vale a pena aprender se você está comprometido com o sistema mágico, tá? Bom, eu falei que ia deixar as críticas para o final, e é com isso que eu encerro o vídeo. Quais que são, digamos, os problemas, as pegadinhas que tem quando você entra num sistema mágico? Tanto os apotropaicos, né, de proteção, como o de amuletos. O primeiro deles, e a gente já mencionou em outros sistemas, é a superstição, né? Quando você põe muito do poder num objeto externo, né, você começa a entrar nessa questão da superstição, e eu falei lá no começo, você, por exemplo, fica assim, vou dar 3 batidas na madeira e isso afasta o mal, né? Vou fazer assim com o dedo e isso protege. Então, assim, você às vezes chega num ponto em que você não sabe mais o que é magia e o que é crendice besta.
né? O que é crendice popular e ignorante. E veja, eu não estou falando que a magia não funciona. O vídeo inteiro foi para falar que sim, que essa magia talismânica funciona, que essa magia apotropaica funciona, mas você, às vezes, começa a banalizar ela, e aí você entra no mundo da superstição. A superstição, ela não é boa em nenhum sentido. Cientificamente falando, né, ela indica uma mente crédula, ingênua, espiritualmente falando, magicamente falando, religiosamente. A pessoa supersticiosa, ela tem, digamos, o nível mais fraco da mente, percebe? Ela acredita em qualquer besteira que falarem para ela, do tipo, ó, oh, faz isso aqui que dá certo, e ela acredita. Então, é um risco que você tem quando você começa a se envolver muito com esse tipo de magia. Tem que tomar um cuidado. Eu sei que não é algo científico, né? Mas também não pode ser uma coisa supersticiosa. Tem que ter algum fundamento. Eu acho que esse fundamento é a tradição. Eu acho que é por aí, tá? Nesta mesma linha, e também não é difícil a gente, não é fácil, desculpe, a gente definir, um outro risco que a gente tem quando a gente vai para essa magia é o efeito placebo, né? O que é o efeito placebo? Você usa algo que você sabe que não é eficaz, quer dizer, você não, mas quem está te administrando sabe que não é eficaz e só está funcionando pelo seu poder de crença. Eu acho que o efeito placebo, sinceramente, eu e a Ir, tá? É menos prejudicial que a superstição. Porque tem aqui um pouco do elemento, a tua fé te curou. E isso é importante, né? Quando a pessoa tem a fé a ponto da fé curar, é legal. Mas não é também o que a gente quer. A gente quer usar algo que realmente cura, não porque a fé da pessoa está funcionando. Eu quero algo que cura de fora para dentro, e não que dependa da crendice da pessoa, tá? Mas o efeito placebo tem aí o seu papel. E alguns teóricos da magia, sei lá, da antropologia, vão questionar o quanto a magia em si não é toda ela um efeito placebo. E aí você pode pôr a própria reza. O quanto a reza não funciona por um efeito placebo, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão porque realmente daria um vídeo de 1 hora. Mas é um ponto que eu vou pôr aqui como um problema, né? Se quando a pessoa não começa a se envolver com esse tipo de magia, de amuleto e talismã, as coisas não começam a funcionar, não porque ela realmente está usando um elemento poderoso, mas porque ela está sob efeito placebo. Então, vou dar um exemplo que acontece na Kabbalah. A famosa fitinha vermelha no pulso esquerdo, né? É um elemento que funciona hoje, né? Porque está popularizado. É esse meu ponto. Porque realmente é uma tradição da Kabbalah há tantos anos e protege do mal olhado, ou começa a funcionar porque as pessoas agora, né, popularizou, virou modinha, até o pessoal de Hollywood usa, e então agora é um efeito placebo. Também um pouco daquele paradoxo Tostides, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, aquilo está te protegendo do mal olhado porque realmente protege, ou você acha que protege porque está popular? Sabe? É um problema. Bom, e aí entrando nesse terceiro ponto, quando a gente entra nessa questão, esse tipo de magia, ela é talvez de todas que a gente discutiu até aqui, a mais sujeita a o que eu vou chamar de marketing espiritual. Em outros sistemas, a gente falou de charlatanismo, né? Por exemplo, na magia cerimonial. O cara pode fazer toda uma aura de ele ser o mestre dos magos, né? Como tinha naquele desenho lá, Caverna do Dragão, ele se paramenta, ele é o que faz, acontece, tal, tal, tal. Aqui, não é a pessoa em si, mas o objeto, ele passa a ser coisa de marketing. Então, todo mundo já viu isso, né? Você começa a vender o objeto como se fosse milagroso e a uns preços exorbitantes. Então, assim, olha, eu tenho a garrafa da água santa, da água milagrosa. Eu tenho a fitinha que cura não sei o que, ou que afasta não sei o que. Eu tenho a pedra que faz não sei o que. Então, assim, começa a ficar uma coisa que, de novo, você não sabe o quanto é certo você cobrar por aquilo ou não. Se é um amuleto, de fato, eu entendo que tenha que ter um valor. Veja, eu não sou daquele tipo de pessoa também que fala assim, porque é espiritual tem que ser de graça. Eu não sou dessa linha de raciocínio, tá? Eu acho que apesar de ser um amuleto, tem um trabalho de quem fez, de quem foi comprar, de quem foi produzir. Às vezes você tem que ir num outro país pegar, num local santo, tal, tal, tal. Mas acho que também tem um limite do quanto você pode comprar, né? Então, percebe que é uma questão problemática, né? O quanto aquilo vira um objeto de marketing espiritual, como eu estou dizendo, e uma febre, né, uma coisa da moda, e o quanto é um preço certo de você cobrar por um amuleto, por um talismã. É uma questão para se colocar. E, obviamente, às vezes pode virar
abuso na mão de algumas pessoas, na mão de alguns líderes inescrupulosos. Então, é um problema típico dessa magia apotropaica. Né? Vou dar o exemplo que eu falei. Ah, então tem um falo protetor lá no botão que eu tenho que só no botão pegar. Eu entendo que possa ter isso. E de fato. E aí, se você, por exemplo, conseguiu esse falo no botão, talvez isso tenha um valor, porque alguém teve que ir no botão, ou importar do botão, tal, tal, tal. Tá, mas até quanto eu vou pagar nisso e isso não vai ser um mercado de exploração, tá? Esse é o ponto. Mais um ponto aqui, eu não sei se é o quarto, quinto, talvez ligado ao que eu falei um pouco ali da magia do caos, tal, 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 o quanto eu tenho que começar também a entender a história e a tradição de um amuleto, e o quanto não é uma baboseira inventada. Então, assim, é o que eu falei. Uma coisa é eu falar, olha, esse amuleto funciona porque ele tem toda uma história, uma tradição, ele pertence a uma cultura, ele tem uma lógica e tal, tal, tal. E para mim, Air, é isso que faz um amuleto ter um peso, tá? Ele vem de uma linhagem, digamos assim, e ele tem um porquê. Quando ele vem por causa de vou chamar de uma canalização, ou de uma sensação, e alguém inventou e falou que aquilo é importante, eu acho que ele passa a ser uma baboseira. E eu não posso é, falar que uma baboseira é um amuleto. Então, o risco que a gente entra nessas magias talismânicas é pegar qualquer baboseira e idolatrá-la a um nível de um amuleto. Né? Então passa a ser assim uma garatuja com um significado. Garatuja é um rabisco, né? Para quem não sabe. Eu desenho aqui qualquer coisa e falo que isso é um amuleto. Eu pego a areia do mar e vendo para você, ou te dou e falo, olha, essa areia do mar é santa. É areia de Israel, é areia da Terra Santa. Não, não é assim. Eu acho que as coisas são amuletos ou talismã por algum motivo. Elas têm que ter algum valor especial. Caso contrário, não. Então, a gente tem que ter cuidado o que vira amuleto e talismã. E, por fim, esse ponto eu não sei se é realmente um problema, eu não sei nem se eu vou conseguir me explicar, mas, assim, às vezes esse amuleto e esse talismã, ele não é usado de fato pelo valor espiritual dele, pelo valor mágico dele, que é o que ele deveria acontecer. Mas ele é usado por uma questão de ego e de vaidade. Ele é usado para a pessoa mostrar que ela tem aquele amuleto, que ela tem aquele talismã. Às vezes é mostrado, por exemplo, como um item de pertencimento, para ela exibir. Então, assim, ela põe para fora aqui da camiseta, olha, eu tenho esse pingente, eu tenho esse anel. Então, isso identifica ela e faz parte de um grupo. Então, por exemplo, eu tenho um anel de uma cobra prateada, eu tenho uma espiral não sei o quê. Isso quer dizer que eu sou da igreja X, do grupo X. E aquilo que devia ser, então, um símbolo sagrado, de proteção, de cura, de iniciação, né? Passa a ser um status. Entendeu o que eu quero dizer? Você dessacraliza o amuleto, dessacraliza o talismã. E quando é para isso, aí você já chutou o balde, né? É um risco que você tem na magia talismânica que você não tem nas outras magias. Percebe? Então, se você está procurando um amuleto para isso, você perde o valor. Eu falei ali do baguá, né, do Feng Shui. Eu vejo muita gente que faz isso. Põe ali o baguá na porta, nem sabe para quê. Às vezes é só para, né, falar, eu tô ali com o baguá. Tem que tomar um cuidado. Você não pode perder esse valor sagrado dos símbolos, né? Então, se você vai usar para ego e vaidade, cai naquilo que eu falei na magia cerimonial. A magia cerimonial é uma que propicia o ego, esses símbolos também. Então tem que tomar muito cuidado, né? Usar os símbolos porque eles realmente te significam algo, porque você está pertencendo àquilo, porque você precisa da energia daquele símbolo, porque alguém te deu, porque alguém consagrou e tal, tal, tal. Se for para o seu ego, para a vaidade, né? Como eu falei, para pôr para fora da camiseta e mostrar, era melhor não estar usando. Tá? Então acho que guardados esses riscos, né? Que eu sempre estou tentando fazer isso na série, a magia talismânica ela é muito interessante, extremamente eficaz, extremamente poderosa, e a gente viu como ela é extremamente eclética, né? Pode ser usada para várias coisas e é usada em várias culturas, em várias escolas. Como sempre, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários, deixem feedbacks, eventualmente dúvidas, sempre dentro do possível eu vou tentando responder. E amanhã, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente encerra essa série falando um pouco mais então da magia, como vocês pediram, na Kabbalah, dentro do contexto judaico, vendo como é que isso funciona então nesta visão de mundo, nessa cultura. Um bom dia a todos e tudo de bom.